Olá a todos, bem-vindos ao canal. Bem, e uma empresa contrata o trabalhador, assina a carteira de trabalho e tem a possibilidade de demitir. Vale falar que nenhuma empresa demite a seu bel prazer. Demite porque quer. Ah, não gostei. Hoje acordei com a pá virada, vou demitir alguém ali. Isso não acontece. Toda demissão tem alguns motivos. Pode até ter sido justa causa, quando a pessoa ter feito alguma coisa. Ou simplesmente por conta da empresa ter tido alguns prejuízos, vai fechar unidades, tem milhares de motivos. Não existe demissão sem motivação, sendo ela de justa causa ou não. Mas não é isso que entende a justiça. Pois, basicamente, atendendo a um pedido de um sindicato, a justiça barrou as demissões no caso das demissões das Casas Bahia, pois, pois passou a exigir consulta prévia da entidade sindical se vai ou não demitir. Ou seja, basicamente a justiça está falando: o sindicato, eu quero demitir algumas pessoas aí. O sindicato, não, não vai demitir não. Vocês não vão demitir, tem que continuar. Isso é ruim por conta que forçar a recontratação desses trabalhadores em uma empresa que já se encontra em processo de recuperação judicial acelera o risco de falência. Nós vamos falar sobre isso aqui. Justiça suspende demissões das Casas Bahia, manda a empresa readmitir funcionários e veta novos cortes. Ou seja, basicamente retirou da empresa o direito de dispor de seus funcionários. O grupo terá 5 dias para reincluir trabalhadores na folha e restabelecer benefícios. A Justiça do Trabalho suspendeu provisoriamente as demissões coletivas feitas pelo Grupo Casas Bahia, entre 13 e 17 de agosto. A decisão é da juíza Catarina Roberta Matos, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. A empresa terá 5 dias após ser intimada para restabelecer vínculos jurídicos e econômicos dos funcionários demitidos, com a reinclusão na folha de pagamento e retomada dos benefícios previstos em contratos. A informação é da Globo. A decisão não determina a reabertura das 298 lojas fechadas neste mês, nem garante a permanência definitiva dos trabalhadores. Ao menos isso. Daqui a pouco teria a determinação que não, nenhuma loja vai ser fechada. O grupo poderá realocá-los em funções compatíveis nas estruturas que continuam funcionando ou mantê-los afastados com remuneração enquanto a medida estiver em vigor. O primeiro ponto aqui é interessante, pois, e se não tiver Casas Bahia na cidade? Na minha cidade só tem uma Casas Bahia, estou atualmente em Jequié, na Bahia. A Casas Bahia mais próxima é a de Vitória da Conquista. Isso dá cerca de 2 horas de viagem. Teria que passar no caso Poções, Planalto, Barra do Choça, até chegar em Conquista. E o que acontece? Prejudicaria a questão de transporte ou localização. A pessoa teria que ser forçada a se mudar. E a segunda opção colocada por eles, que é de realocá-los em funções e a segunda opção dada pela justiça, que é mantê-los afastados com a remuneração enquanto a medida estiver em vigor, não só serve para prejudicar a empresa que já está em questão de recuperação judicial, precisando diminuir os seus gastos. Perceba que isso daqui só tende a prejudicar. E pior, vai prejudicar muito mais os funcionários que não foram demitidos, que sua loja não foi fechada. Lembrando que foi 298 lojas. A Bahia tem cerca de 1.100 lojas. As verbas rescisórias já pagas também não precisarão ser devolvidos neste momento. A justiça deverá decidir posteriormente se haverá compensação ou restituição. E ainda colocou multa em cima de novas demissões. A decisão não impede a Casa Bahia de reduzir o quadro, fechar unidades ou fazer mudança de estrutura. Na realidade, viabiliza. Porém, novas demissões coletivas ou em massa deverão ter participação efetiva dos sindicatos antes de serem realizadas. Isso aqui vai beneficiar os sindicatos, porque com toda certeza, as Casas Bahia agora, para demitir
vai ter que pagar uma propina para os sindicatos aprovarem a demissão dos funcionários. O sindicato não dispõe de poder de veto. Exige-se somente que a decisão coletiva seja procedida de informação e oportunidade real de interlocução antes de sua implementação, escreveu o juiz. Ou seja, na prática ela falou bosta nenhuma, pois se deve ter participação efetiva, então ele tem um poder de veto. Mas ela está falando que não tem. Descumprimento da ordem poderá gerar multa de R$ 500 por dia para cada trabalhador. Não declaro nesse momento a nulidade definitiva Não declaro nesse momento a nulidade definitiva dos desligamentos, nem reconheço aos trabalhadores a garantia de permanência do emprego. Vale falar que já estamos tendo o leilão das Casas Bahia. São alguns lotes, acho que são 190 lotes dos itens das Casas Bahia a serem vendidos. Aqui, ó, celular até barato, 25% de desconto, 40% de desconto, tá tudo em leilão. Muitos itens das Casas Bahia. São 391 lotes no total. Conte com 24 eletrodomésticos, R$ 1.250, 68% de desconto aí, ó. Para quem quiser, é uma boa oportunidade. Olha, e saindo aqui um pouco dessa questão, intervenções desse tipo colocam em risco os empregados os funcionários que continuam contratados, pois aumenta os custos operacionais e deixa a empresa ainda mais debilitada, sendo que a mesma já está no processo de recuperação judicial, de ter que se desfazer de gastos. E sobre essa questão envolvendo o Mercado Livre, não empresa, mas trocas comerciais, a relação de emprego é caracterizada como uma troca voluntária. Qual é um outro problema também existente? Sobre uma ótica de livre mercado, uma ótica de contratação mais simples. A relação de emprego e trabalho é caracterizada como uma troca voluntária. Eu quero te contratar para você vender esses itens e eu te pago por isso. Basicamente isso. E o que acontece? Qualquer encargo ou barreira imposta pelo Estado ou por sindicatos, como é nesse caso, prejudica prejudica a parte mais fraca do contrato, ou seja, o trabalhador. Essas obrigações do INSS que encarecem o valor, que prejudicam a contratação mais rápida, mais célere. Inclusive, medidas como essa daí vai prejudicar todos os trabalhadores que não foram demitidos, que não faziam parte das 298 lojas. Porque o que acontece? Vai, de certa forma, gerar uma insegurança econômica na empresa, porque a empresa já estava em recuperação judicial, precisando diminuir custos e só aumentou. Em alguns casos, tem alguns motivos que levaram as Casas Bahia a fazer isso, como os juros elevados, a inflação, seriam os fatores centrais, por conta do aumento dos gastos do governo, que aumenta tanto os juros quanto que aumenta tanto os juros quanto a inflação. Crise no varejo, de uma maneira geral, e a migração do consumo para o comércio físico para o e-commerce. Hoje, hoje tem muito mais pessoas que compram seus itens na Amazon do que nas Casas Bahia. E isso acaba prejudicando. As Casas Bahia não soube se modernizar e tomou no rabo. Mas continuando sobre isso, tá aqui comentando, explicando melhor. Casas Bahia entra com pedido de recuperação judicial para renegociar a dívida de 17 bilhões de reais. Tá aí o motivo de ter que fazer todo esse corte de gastos demitindo pessoas. Isso aqui na verdade, é recente, mas essa recuperação judicial tem o pedido desde 2024 e 3 anos de reestruturação. Ou seja, pagar a maior parte dessa dívida em 3 anos. Ou seja, em 2029 teria condições das Casas Bahia ter condições melhores, condições próximas às que estão hoje. Quem sabe até recontratar.
O Grupo Casas Bahia, domingo, protocolou o pedido de recuperação judicial. Então foi antes das emissões até. A recuperação judicial é um mecanismo previsto na legislação brasileira que permite empresas com dificuldades financeiras renegociar suas dívidas sob supervisão da Justiça. O objetivo é evitar falência, preservar empregos e permitir que a companhia continue operando enquanto busca reequilibrar suas contas. Então, ali está as Casas Bahia tentando reequilibrar suas contas e para reequilibrar precisava demitir os funcionários. E essa demissão, como foi dito anteriormente, foi para cortar custos. Mas com a proibição de não pode demitir, não vai ter essa diminuição de custos e vai prejudicar a empresa. Aqui chamando, na primeira etapa, a empresa fechou 55 lojas consideradas deficitárias e até o fim daquele ano reduziu aproximadamente 8.600 postos de trabalho. Isso em 2023. Em 2024, Casa Bahia também realizou uma recuperação extrajudicial, por meio da qual renegociou 4 bilhões em dívidas. E sobre esse ponto, e sobre isso tudo, teve uma outra matéria que saiu que chamou bem a atenção. O Brasil é hostil com o empreendedor. Casa Recortada, Casa Bahia ilustra as agruras de quem investe no país, desde o custo proibitivo do capital até a insegurança jurídica. Tudo conspira para complicar os negócios. E foi aquilo que da Justiça ter proibido as Casas Bahia de demitir. As Casas Bahia anunciou ter entrado um pedido de recuperação judicial depois de 8 trimestres, ou seja, 2 anos consecutivos de prejuízo. A empresa apelou ao recurso para renegociar as dívidas. Tá aqui todos os dados, mas tem um trecho aqui bem interessante. Mas o custo proibitivo do capital não é o único entrave para o sucesso do empreendedor. Insegurança jurídica, regulação desfavorável, burocracia excessiva, infraestrutura ruim e falta de mão de obra qualificada adicionam desafios que tornam tudo ainda mais difícil. No cenário assim, a engrenagem precisa rodar perto da perfeição. Não há espaço para erro, porque não há segunda chance. E aqui há uma crítica. O impressionante é que nenhum candidato da presidência da República parece estar realmente preocupado com nada disso. As promessas invariavelmente se concentram em medidas que ampliam gastos, e mesmo quem defende o corte de despesas não detalha suas propostas. Não parecem ser da conta algo do que o consumidor, as empresas e bancos já perceberam. A forma como a sociedade tem sustentado a responsabilidade do setor público está chegando ao limite. Enquanto as contas públicas permanecerão cronicamente desequilibradas, os juros continuarão extorsivos para todos, sobretudo para os empreendedores. O que acontece? O Lula gastando tudo sem controle nenhum está gerando esses juros que prejudicam empresas como as Casas Bahia. Tá tudo mais caro, muito por conta dos gastos do Lula. Ele gosta muito de falar que é coisa do banco, não. É coisa da política do governo dele. Os juros é apenas consequência disso. Como foi dito aqui, irresponsabilidade do setor público, gastando sem ter condições. E o que o governo faz para compensar esses gastos? Para ter esse dinheiro para gastar à toa? Simples, aumenta impostos, que prejudicam o consumidor. Tá vendo como esse aumento de gastos do governo prejudica de qualquer forma? Pois para combater eles, ou aumenta os juros, ou aumenta os impostos. Aqui falando justamente isso. Crise no varejo reflete ambiente hostil de juros altos. A recuperação judicial do Casa Bahia e Marabras expõe danos da irresponsabilidade do governo. Também gera, inclusive, a fuga de capitais. Cautela com o Brasil cresce. Os estrangeiros retiraram quase 16 bilhões da Bolsa Brasileira em agosto até a última quinta-feira. Então não foram só 16 bilhões ao longo do ano, ao longo do governo Lula. Não, foi 16 milhões só no mês de agosto. Está vendo por qual é o grande motivo da crise? O principal seria esse, o gasto desenfreado do Lula. Que gera juros altos, gera insegurança, que gera também a fuga de capitais, gera o medo da pessoa investir no Brasil. Então, meus senhores, o Brasil está na longa marcha para o brejo. Valeu, obrigado, curta, comenta, compartilhem e até a próxima.